Sem dúvidas, um romance perplexo, mas criativo é a melhor definição para Kanojo Karishimasu, que é o assunto do vídeo de hoje. Haruardo, domo, meu querido, minha querida Kohai. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo, onde hoje vamos falar sobre um dos mangás mais promissores da atualidade e que terá uma adaptação para anime daqui a alguns dias. Pode ser que o anime já esteja sendo transmitido, pode ser realmente, por conta de que eu não sei o dia que você está vendo esse vídeo, pode ser que você esteja vendo no dia que o anime está sendo transmitido, pode ser que você esteja vendo esse vídeo quando o anime já tem 2, 3 episódios, pode ser que você esteja vendo esse vídeo quando o anime acabou, pra ser honesto. Então não dá pra saber. E pode ser também que você veja esse vídeo pra você ser um fã, leitor, assíduo do mangá. Mas, para todo caso, conheço a história de Okarishimasu pelo mangá, já queria trazer faz tempo para vocês, eu até reli algumas partes do mangá, e aqui estou eu para conversar um pouquinho, dar uma impressão bem geral sobre a obra até o momento atual. Mas é uma obra que eu curti pra caramba, então se a história continuar sendo consistente e boa, quem sabe a gente não traz quando tiver alguns capítulos bem relevantes. Eu diria que o momento atual tá sendo um momento bem de tensão, né, pra heroína principal. Então, umas possíveis mortes serão relevantes pra história? Talvez sim, talvez não. Eu ainda tô esperando um plot twist, porque isso a obra até tá precisando fazer com que ocorra, só que um plot twist bem decente mesmo, digamos que algo que abale, digamos que a relação do protagonista com a heroína principal, algo que quase revele a relação deles. Então eu tô esperando isso acontecer, mas para todo caso, é um mangá que eu recomendo que você acompanhe porque eu gosto bastante. Por mais que a adaptação anime talvez seja boa, a adaptação anime de romance sempre vai ser falha, porque eu acredito que pode ser 12 episódios, e com 12 episódios você não adapta nem o crescimento do protagonista, pra ter ideia. Quanto de que esse mangá, por mais que o protagonista, de certa maneira, ele seja sincero e dedicado desde o começo, ele não apresenta, digamos que, uma boa imagem para ser adaptada já logo de início. Você vai ver o crescimento dele, você reconhece isso, só que de certo modo, né, é difícil, né, quando o protagonista de obra de romance tem um crescimento lento, porque prejudica a primeira temporada da adaptação. Mas ainda assim, o romance deles é bem lento, fica aí a grande dúvida se vai ter originalidade ou se eles serão bem fiéis. Ainda não foi informado o número de episódios, mas eu acredito que poderiam fazer 24 episódios, mas acho bem difícil de ocorrer. Mas é uma obra que, se for fiel, realmente, pode ter segunda temporada. Eu acredito nisso. Mas então, vamos logo falar sobre o que se trata a história de Kanojo Karishimasu e os pontos principais que nesse vídeo eu vou me dedicar mais a centrar em cada waifu, dar meu elogio sobre ela e talvez até ao longo do vídeo final eu fale sobre alguns arcos que eu acho relevante. E talvez, se der tempo, se eu achar realmente necessário, nesse vídeo eu já dou um pouco de impressões gerais sobre a possível adaptação. Então vamos falar sobre uma história promissora, uma história criativa, uma história onde você ama praticamente toda a waifu que foi apresentada, e uma história onde às vezes você quer pegar o protagonista pelo pescoço e esmagá-lo, como dar um abraço e falar que ele foi o cara. Então vamos falar logo sobre Kanojo Karishimasu, que fica conhecido como Alugue uma Namorada. Esse é o novo fetiche que o Japão está nos impressionando. Começando a falar sobre o plot de Kanojo Karishimasu, para que você meio que entenda um pouco da história, caso você não conheça nada. A gente conhece Kazuya Kinoshita, um garoto de 20 anos que está em seu primeiro ano de faculdade, se eu não me engano, e ocorre que ele consegue morar sozinho por conta de que ele recebe uma recompensa por determinados motivos de sua Kazoko. Assim, digamos que ele já tem uma vida de universitário dos sonhos, possivelmente, e ele consegue a sua tão sonhada namorada, sua primeira namorada. E ocorre que essa namorada, em um mês de relacionamento, deu um término pra ele e diz que tá interessado em outra pessoa. Isso abala o protagonista, ele tem todo tipo de pensamento, porque o protagonista já pensa que a namorada está numa relação bem selvagem com o parceiro dela, e o protagonista é virgem até então. Então o mais interessante disso é que ele fica dias em depressão, e ocorre que, olhando o celular, ele vê um aplicativo sobre namoradas de aluguel, relacionamentos, alugue sua namorada, e ocorre que ele tava bem desiludido sobre tudo isso. Ele acha: vem enganar eu, que tive um término agora. E ocorre que ele tenta, ele instala só pra experimentar isso, e chega a ser engraçado, porque nesse momento que ele instala o aplicativo, ele acaba conhecendo, ele vai no encontro com essa garota que ele alugou aparentemente, essa sua namorada. E ocorre que tem alguns protocolos a serem seguidos, mas a garota é perfeita, digamos que ele marca um encontro onde ele quer, digamos que ele pode dar, digamos, restrições, se ela tem que vestir tal roupa, o tipo de fetiche favorito dele. Então digamos que a namorada perfeita em modos, embora tenha restrições como eu já apresentei. E ocorre que nesse momento, ele se encontra com essa garota, e ela é tipo a garota dos sonhos.
ela faz com que ele fique apaixonado por ela. E após ele ir dar sua avaliação, ele vê a nota dos outros. E ocorre que as falas dela são falas genéricas, falas que ela usa para todo cliente como namorada de aluguel. E ocorre que ele fica enfurecido porque ele, se sente usado, como se ele não fosse único. Só que ele esqueceu que ela é namorada de aluguel. É o papel dela atrair, fazer falas clichês para todo cliente. E nesse momento, ele fica bem revoltado. Ele dá uma avaliação bem negativa, ele se sente traído, e ele marca outro encontro. Só que no outro encontro, ele continua gritando, criticando a forma dela, até que ela pega ele no cantinho e fala: Qual é o teu problema, meu querido? Você não me pagou aqui pra estar aqui? E a partir desse momento, a gente vai conhecendo a verdadeira personalidade dela. E nesse momento fica muito interessante porque o destino meio que os une a cada acontecimento que for mostrado na cena. Então, com isso, eu diria que é a melhor descrição para Kanojo Karishimasu, de certa maneira, sem dar spoilers para você. Então, eu acho que você tem que conhecer a história, caso você não conheça. Obviamente, se você quiser saber tudo da história, pontos principais, é só ficar centrado no vídeo. E se você já leu o mangá, continue aqui no vídeo, que agora sim a gente vai para a parte relevante, que é os pontos principais, alguns pontos que eu quero destacar, falar sobre as minhas waifus favoritas. Mas, para todo caso, acredito que até então eu apresentei meio que o básico, resumão do resumo do plot de Kanojo Karishimasu. Mas com isso, vamos aos pontos principais. Vamos a meus elogios. O meu grande elogio para Kanojo Karishimasu, eu diria que acima de todos os pontos positivos, é o plot. Querendo ou não, você colocar namoradas de aluguel é algo sensacional, porque isso fica até mais fácil de fazer com que o protagonista consiga ter um harém, porque ele pode conhecer outras personagens, que nesse tipo de trabalho. Então, com isso, você já consegue apresentar várias garotas, o que torna meio que possível a oportunidade de ser colocado como harém o gênero também de romance. Então, já tem meu ponto positivo por isso, o plot é perfeitinho. Mas, para todo caso, eu acho que é evidente o grande acerto de ter apresentado o casal principal desde o começo até o final da obra. Não tem, outro casal na obra. Você pode ter outro chip na obra, mas você sabe que é evidente que o casal é o que foi apresentado desde o primeiro capítulo, desde o primeiro episódio. É a Mizuhara com o Kazuya. Você vê que é evidente que esse casal, por mais lento que seja, eles vão se desenvolver e até o final ficarão juntos. Porque por mais que seja apresentado outros tempos de tela, outros arcos, onde o protagonista fica diante de uma outra waifu, a gente sabe a relação, o sentimento do protagonista, como a gente sabe que é evidente porque o autor consegue deixar visualizado isso. Então é o grande elogio que eu já faço para essa obra. Por mais que tenha outros chips, a gente aceita porque o casal é evidente desde o início. Eu acho que esse é o grande acerto da obra também, porque por mais que seja harém, ele apresenta o casal ideal desde o primeiro capítulo e que vai se desenvolvendo lentamente. É um grande acerto porque é proposital que a heroína principal tenha uma afeição, lentamente pelo protagonista, porque a gente vê o crescimento do protagonista ao longo da obra. Esse é o grande acerto, porque conforme suas atitudes são mostradas, fazem com que ela fique interessada por ele, que ele não seja mais só a visão de um cliente, e sim, de um garoto, de um homem, de um jovem a quem ela se apaixonou. Então também é outro acerto que eu faço para a obra, porque querendo ou não, por mais lento que seja, por mais que ele leve mais de 120, 130 capítulos, você vai ver o momento que o protagonista começa a crescer, e desde o começo você vê a sinceridade, a dedicação do protagonista, e isso consegue até ser adaptado em anime. Embora você vai ter raiva pela confusão do protagonista, você sabe o momento que ele começa a despertar seus sentimentos amorosos pela heroína principal, e assim a gente vê que ele começa a se devotar por ela. E fica interessante, por mais gado que a gente queira apelidá-lo, a gente reconhece que ele é um homem ideal, é um homem que é apaixonado e tem, nossa consideração por isso. Então, só por esse tipo de atitude, pelo crescimento do protagonista, fica ideal porque a gente vê que lentamente vai mostrando, a aproximação do casal principal. E eu acho que o autor ele soube conduzir essa parte por conta de que tinha outras garotas também para ele poder focar, fazendo arcos. Então, eu diria que Miyama Sensei, para ser mais fácil, o Miya Sensei, ou Ereide Sensei, ele é totalmente criativo, ele é um grande autor, e por mais que essa obra também tenha seus erros, ele tem mais acertos, de certa maneira, e aqui está já meu grande elogio. Mas, para todo caso, eu acredito que agora vamos falar sobre a figura do protagonista, a figura da heroína principal, e assim vamos falar sobre as grandes waifus da obra de Kanojo Karishimasu. Falando sobre o protagonista e sua grande característica, eu diria que as primeiras impressões que você vai ter dele é ódio e amor ao mesmo tempo. Ele é composto disso, 50% revolta, 50% orgulho. Você nota isso no Kazuya, mas uma coisa que você não pode tirar, é inegável, é que desde o início da obra ele é dedicado e ele é
muito sincero em seus sentimentos. Me desculpa, mas você percebe isso. No capítulo 2, praticamente ele teria terminado com aquele relacionamento de mentira. Você vê que foram de 2 a 3 vezes que ele queria contar a verdade no hospital, mas a Mizuhara não deixou. Na festa com a Haruka, mas foi atrapalhado pela ligação ou algo assim. Então, o protagonista, ele mostra sinceridade, ele pensa nas pessoas ao redor dele. Ele não quer, tipo, se aproveitar dessa mentira. A gente percebe isso. Porém, é uma mentira, e isso vai ser revelado em algum momento, e quando for revelado, meu amigo, eu acho que vai ser um momento bem de tensão. Eu espero que seja revelado, porque eu quero ver a reação do amigo dele. Querendo ou não, eu acho que o amigo ele vai se sentir muito traído, e por mais que o protagonista disse, mas você é amigo dela, provavelmente o amigo vai falar, mas eu era seu melhor amigo, você acha que eu ia contar tudo? Então, sério, se isso acontecer, vai ser muito épico, e sério, eu vou gostar muito, porque o protagonista vai levar outra tarefa e ele merece. Mas, por todo caso, o que eu quero centrar aqui é que o Kazuya, ele é sincerão, ele é honesto, ele é dedicado, e isso faz você gostar dele. O problema é que o começo da obra tende a mostrar, digamos que um protagonista, digamos, típico de ódio, de revolta, ele ainda tava no pós-término, só que daí muitos podem pensar, mas então por que ele se meteu nesse relacionamento, por que ele contratou? Ocorre que teve todo aquele incidente que fez com que a Mizuhara fosse junto, então, digamos que até dá pra entender, é compreensível, digamos que a situação como foi toda orquestrada. Mas sim, é um fato, você vai odiar, você vai se revoltar com o protagonista, mas você tem que tentar compreendê-lo. Esse é o maior problema. A maioria das pessoas não querem compreender o protagonista. A maioria das pessoas não quer reconhecer o crescimento do protagonista. E o Kazuya, ele cresceu muito desde o início da obra. E isso a gente nota pelo simples olhar da Mizuhara se relembrando do começo e olhando para ele atualmente. Então, com isso, eu diria que não para o anime, mas para o mangá, é inadmissível você não reconhecer o crescimento desse protagonista. Você não gostar dele, tudo bem, mas você não reconhecer só faz com que sua opinião não seja muito bem avaliada. Mas, para todo caso, eu diria que, por mais que ele cresça, ele continua tendo, digamos que, os momentos de raiva. Tem muitos momentos que ele é tapado, mas isso é típico da característica dele, mas ainda assim, ele entra. Protagonista cheio de revolta, protagonista cheio de amor, digamos que é típico da característica da personalidade dele, mas é isso que faz também com que eu goste um pouco dele. Para todo caso, ainda assim, vai ter momentos que eu vou xingar ele pra caramba, já quero deixar anotado isso no vídeo, vai ter momentos que eu vou elogiar, mas o que eu quero centrar aqui no vídeo é que a gente vai ter ódio dele no começo da obra, mas a gente vai gostar dele conforme ele cresce, principalmente a partir do 100º capítulo. Sim, demora pra caramba, a gente tem que aturar o Kazuya e suas confusões, seus dramas, mas após o arco do filme, é o arco que, tipo, ele cresce como personagem, sério. A gente realmente conhece a evolução do protagonista que a gente tanto esperou em 100 capítulos. Mas, para todo caso, eu diria que é isso. Alguns momentos que o Kazuya é alvo de elogios, que possivelmente vão ser adaptados para anime, é quando ele salva a Haruka. Ele salvou por ser a namorada do amigo dele, então foi um momento bem bacana do Kazuya, mesmo sabendo as circunstâncias, ele ainda se jogou para protegê-la. Eu acho que o momento também que ele seria muito verdadeiro, que ele estava ao ponto de falar sobre o relacionamento, porque ele não queria afetar as pessoas ao redor, também é outro ponto a se elogiar. Então, com isso, tem grandes pontos, e o arco do filme também, que eu posso ainda falar daqui a pouco ao longo do vídeo, que foi o momento de ápice dele. Mas, para todo caso, acredito que sim, é uma visão bem rápida sobre o Kazuya. Agora vamos falar da heroína principal, vamos falar de Mizuhara. Eu diria que falando sobre a heroína principal, nossa querida Chizuru Mizuhara, a visão perfeita de uma waifu, eu já vou ao grande elogio. Ela é perfeita, meiga, gentil, doce, mas essa é a visão de fora, a visão da sua atuação. Por conta de que dentro, ela é uma garota que aparentemente pode ser considerada fria, chata, meio que insuportável, meio que urusai. Eu acho que são características para gerar o oposto de tudo que ela é com a visão da garota perfeita. E é isso que deixa essa personagem interessante. É a personalidade de tsundere dela, digamos, ter um pouco de revolta, sempre contradizer, sempre encher o saco do protagonista. Eu acho que isso é interessante porque por mais que ela aparente ser bem problemática, ela ajudou em 99% dos pedidos do Kazuya. Isso fica evidente. Mesmo aparentando que ela não iria ajudar, ela sempre ajudava no fim. Então, eu gosto da Mizuhara. Eu acho que ela realmente é o wife ideal. Ela é a segunda, terceira melhor personagem da obra de Kanojo Karishimasu. Eu não vou dizer que ela é a melhor wife, porque a minha melhor wife você vai saber ainda no vídeo, mas eu diria que nem é uma wife que vai ter relação com o protagonista. E a best girl da obra nem é uma garota que se interessa pelo protagonista, e eu falo dela logo logo. Mas, para todo caso, a Mizuhara, ela é tipo aquela garota que a gente coloca como
chip do protagonista. Eu diria que é perfeita. Eu não shippo o protagonista com aquela Mami, não shippo o protagonista com a Ruka. A Mizuhara é, digamos que, o par ideal, por conta de que ela cumpre o papel com excelência dela, né? É o papel de ser uma tsundere, de se relacionar pouco a pouco pelo dever, né, do relacionamento de aluguel, e depois a gente vê o verdadeiro sentimento surgindo através das atitudes do Kazuya. Então, eu diria que é a grande característica, o grande ponto já dessa personagem. E eu diria que, para irmos concluindo, o meu ponto sobre a Mizuhara, uma visão bem geral sobre a personagem até então, desses 140 capítulos da obra, teria vários pontos que eu poderia falar com ela, mas o vídeo ficaria muito estendido. Então, uma visão bem rápida. Ela tem que ser o oposto do que ela apresenta como uma namorada de aluguel. Esse que é o grande ponto-chave da personagem. Ela tem que ter uma personalidade, quer dizer, tsundere. Isso deixa a personagem muito mais interessante, com uma narrativa muito mais atrativa, e tem que ser o papel dela para fazer a narrativa dar certo. Eu acho que mesmo assim, ela apresenta sua preocupação, ela tenta ajudar o Kazuya. Um dos pontos altos dela foi quando ela fala para a Mami, né, que até então era a garota que aparentava o protagonista estar apaixonado, sobre as virtudes que ele poderia fazê-la possivelmente feliz. Então é um ponto interessante porque tá sendo revelado a verdade sobre tudo, e ela ainda confronta essa personagem, ela fala sobre as qualidades do Kazuya, e esse chega a ser um ponto chave porque foi a partir desse momento que eu diria que o protagonista se apaixonou realmente em definitivo pela Mizuhara. E eu acho que é um ponto interessante porque, por mais que tenha a personalidade de tsundere, como é típico de tsundere, ela se importa com o protagonista, embora não aparente. E a gente vê isso através de suas atitudes. Então é o grande ponto da Mizuhara também, do porquê eu acho ela tão interessante. Devo dizer que o ponto-chave também dessa personagem, que eu espero que a adaptação consiga colocar, nem que seja na metade final da primeira temporada, é o fato dela também agir como namorada de aluguel, por conta de que ela quer ser uma atriz, e isso serve, digamos que, como uma boa dica. Ela tem que interpretar um tipo de papel que é dado para ela, ela tem que ter uma personalidade dada, então gera uma facilidade com que ela tenha vários tipos de papel e personalidade. Então é um ponto positivo porque ela visa a carreira que ela quer, usando isso como artifício, além dela receber bem. Então é o grande ponto também dessa personagem. Então essa característica da heroína principal faz com que ela tenha possíveis arcos sendo abordados, como foram mostrados até então. E para todo caso, acredito que uma visão bem rápida sobre a Mizuhara que eu queria trazer aqui para vocês. Acredito que, tendo apresentado alguns pontos aqui sobre a heroína principal de Kanojo Karishimasu, vamos para outros pontos em torno da obra. E eu diria que chegamos em uma das partes mais interessantes da obra de Kanojo Karishimasu, porque, tendo abordado a heroína principal, por que não abordar as outras best girls da obra? Então, nesse momento, vamos falar sobre a Yaenomori Mini. Então, eu acho que é uma personagem muito interessante, sem dúvidas é a best girl da obra, é muito melhor que todas as personagens. Ela já tem pontos positivos porque ela não é do marinho do Kazuya oficialmente, ela não é apaixonada pelo protagonista, ela tem o protagonista como seu master. Isso é mais interessante, por conta de que, após ter conhecido toda a história do Kazuya, ela realmente, tipo, se apaixonou. Ela, tipo, pensa, Esse cara é tão gado que eu admiro esse tipo de gado. é tipo isso. E o mais interessante é que a gente vê a personalidade dela, ela é criadora de conteúdo, é streamer, é cosplayer. Então isso foi a melhor aquisição que o Miyama Sensei colocou pra obra. Eu acho que é aquela personagem que realmente era necessária. E o maior problema é que essa personagem não vai aparecer na primeira temporada do anime. É a grande perda, porque aparece no arco do filme, ela demora mais de 100 capítulos pra fazer a sua aparição, o seu debut no mangá. Então o máximo que talvez possa ocorrer é no último episódio, últimos momentos, ter aquele fanservice e mostrar, digamos que, uma cena em foco dela. Mas isso é afetar um pouco a cronologia, afetar um pouco a obra, mas não é impossível de ocorrer. Para todo caso, eu diria que é uma personagem que seria interessante se ocorresse isso, mas se não ocorrer, segunda temporada, se tiver, em definitivo, ela estará. E o grande forte dessa personagem é o motivo, como eu apresentei, não gosto do Kazuya, mas tenho admiração pelo modo que ele age. Ela tem, digamos que, uma personalidade, umas características, um trabalho bacana, e ocorre que ela mandou a real pra Mizuhara. Ela falou que o protagonista ama ela. E o mais interessante de tudo isso é o fato dela ter jogado isso na cara e a Mizuhara não querer aceitar, mas os fatos são inegáveis. Como ela falou, o amor não tem limites. Por mais nobre que seja as atitudes que ele faz, sempre tem algo a mais. E como foi mostrado na fala dela, isso tudo é derivado do amor que o Kazuya tem por ela. Então, tendo apresentado isso, não importa se no passado o Kazuya falou que não tinha sentimentos pela Mizuhara, os tempos mudaram, como ela falou, mudou muitas coisas, vários acontecimentos ocorreram. Então, eu acho que o grande forte dessa personagem também é a personalidade dela, como a maneira, as atitudes que ela apresenta, o fato dela ser sempre otimista e querer ajudar o protagonista. Então, eu acho que as características, pequenos detalhes dela são maravilhosos.
porque o momento que ela fala... É a sua grande chance, mestre. Uma chance como essa é uma chance igual uma agulha no palheiro. Você nunca mais vai conseguir uma chance dessa, praticamente. Está na hora de quebrarmos a sua castidade, mestre. Vamos fazer com que ocorra isso nessa viagem do filme. E eu acho que foi perfeito, porque que personagem legal. O fato dela, tipo, ter jogado pra longe a Ruka, o fato dela ter criado uma desculpa e ter feito o casal principal ficar junto naquela viagem, mas o Kazuya é tão tapado que mesmo assim ele não fez nada. Sério, foi muito engraçado, foi perfeito. Eu acho que era tudo que a gente esperava. E eu acho que essa personagem é a definição de Oni na aparência de um anjo. Então, é a minha personagem favorita, é a grande perda da primeira temporada, que infelizmente não vai ocorrer, mas eu torço para que o diretor faça uma originalidade e coloque em alguns momentos no background a personagem. Seria bacana isso, mas daí é mudança do original. Mas não é mudanças tão drásticas, são mudanças para melhorar. Ela não vai afetar, ela não vai ter uma interação com o protagonista. A interação só quando ela aparecer na possível segunda temporada. Mas, para todo caso, é só minha opinião, mas tendo falado da melhor personagem, vamos para as outras waifus. Continuando a falar sobre as integrantes do harém de nosso querido Kazuya, vamos para a desgraçada, para a piranha da temporada. Por conta de que na temporada passada, a gente teve a Arahero, não é mesmo? Então, a gente tem a irmã mais velha da Arahero, só que ela não é tão problemática quanto a Arahero, se é que você me entende. Por conta de que as atitudes dessa waifu até podem ser questionáveis, só que ela não chegou ao nível Arahero, ou seja, ela não chegou no nível lixo ainda, pra você ter ideia. Mas, para todo caso, eu acho que esse nível ainda vai ser atingido daqui uns 10, 15 capítulos, quando ela reaparecer. Para todo caso, a personagem da Bambi, ela é uma personagem que ela é incompreensível, é questionável, é uma personagem que aparece, ou melhor dizendo, que ela apresenta uma obsessão pelo protagonista, porque ela é uma personagem que tem características egoístas. A gente vê isso no momento que ela se sente provavelmente menosprezada, desprezada. Ela pensa que o protagonista não poderia seguir em frente e superar ela. Ela meio que dá essa impressão. E ocorre que ela descobre depois a verdade, em certo modo, só que o protagonista realmente se apaixonou, né, pela Mizuhara, então ele já esqueceu, já superou ela. Só que ocorre que ela ainda tem, digamos que essa pedra no sapato que é o Kazuya, e ela mesma não entende porque que ela tem, digamos, essa afixação pelo protagonista. Só que ocorre que você vê que o tempo parou pra ela não segue em frente. Ela terminou com o protagonista, só que ela ainda se importa com o relacionamento. Então, como a própria seiyuu dela falou, existem muitas pessoas, existem mulheres como a Mami, e é engraçado porque realmente existem. Eu acho que é interessante esse tipo de personagem para abordar um pouco da realidade, ao mesmo modo que vai ter atitudes dela que vão ser questionáveis. Tudo bem, aquele beijo, mas foi um beijo sem sentido no começo, por conta de que aquilo ali não vai gerar nenhuma intriga na obra. Então aquilo ali poderia ter sido muito mais aproveitado, talvez futuramente na obra se ocorrer. Um personagem que a gente já vê que vai ser uma agulha no sapato, pra você ter ideia. Vai ser uma pedra, vai atrapalhar ainda a vida do protagonista, a gente não sabe o que ela vai apresentar. É uma personagem que a gente conhece, digamos que a personalidade verdadeira dela, quando ela está sozinha, digamos que quando ela se permite mostrar o seu lado sombrio, eu acho que a personalidade toda gentil, calma, esconde a negatividade, o seu lado sujo, e isso é muito interessante de ver em torno dessa personagem. Para todo caso, eu prefiro falar mais sobre a Mami quando ela for apresentada no anime, ou até mesmo quando ela reaparecer no mangá, daí falamos sobre ela. Mas até o momento são algumas impressões que eu queria dar. Ela terminou com o Kazuya, com o protagonista, e depois não consegue superá-lo por ver que ele seguiu em frente. Para todo caso, acredito que tendo abordado sobre ela, vamos para a próxima wife, vamos para a Best Girl, vamos para Sumi-chan. E eu diria que falando sobre a verdadeira Best Girl do harém do Kazuya, vamos falar da Sumi-chan. Eu acho que no top tier de waifus de Kanojo Karishimas, a gente tem a Mini-chan em primeiro lugar, e daí vem a Sumi, por conta de que na temporada de Kanojo, ela vai ser a grande waifu. Me desculpa Mizuhara, me desculpa Ruka, mas ela é a melhor. Eu quero que você tenha ideia que ela é muito determinada, ela é muito dedicada, só que ela é muito tímida. E isso é legal, porque é um empecilho dela que ela quer superar. E a gente vê que conforme passa cada capítulo, ela cresce demais. E já nos primeiros momentos, ela queria ser determinada e ela mostra suas atitudes. Então isso é muito bacana, porque quando ela tem interação com o protagonista, sempre é com a desculpa, né, do encontro de treinamento. E ocorre que, tipo, o protagonista acha que é isso, mas não. Ela aparentemente está nutrindo sentimentos amorosos pelo Kazuya. Por que ela está nutrindo? Provavelmente por gratidão ou algo assim. Mas é interessante ver essa personagem. Ela meio que confrontou a Mami. Na verdade, quem não confrontou a Mami, né? A gente viu que a Ruka mandou a real. A gente vê que ela mostrou através de suas atitudes. E a gente viu ainda a Mizuhara daí depois. Então, digamos que a Mami é odiada por todos, porque todas as waifus confrontaram ela. Mas, pelo do caso, é que ela possui possivelmente a melhor seiyuu na staff do anime, por conta que é a Rie-chan, que é a seiyuu da Emilia, também de Re:Zero. Foi a melhor escolha ao
única coisa triste em volta dessa personagem é que ela tem poucos momentos de fala devido ao seu papel, mas eu espero que a Eri consiga fazer, digamos que cumpra bem o papel dela, vai ser muito interessante ver isso. Inclusive, ReZero tá voltando, eu tô ansioso pra ReZero. Provavelmente esse vídeo deve estar sendo postado no dia que tá sendo a volta de ReZero, então eu já vou surtar com o Subaru, porque logo tô vendo o episódio. Mas, para todo caso, me diga aí, vai querer ReZero ou não? Você está ansioso? Vai querer saber minha opinião aqui no canal? Bom, vocês que lutem, meus queridos Kohais, porque provavelmente vai ter alguns vídeos de eu surtando com o Subaru. Para todo caso, acredito que, voltando ao foco principal agora, personagem perfeita. Eu acho que o fato dela ter um empecilho e ela tentar se dedicar, ser determinada, superar isso e ser mostrado é interessante. Ela é uma personagem principal, é uma personagem do harém, mas como o plot principal fica muito em volta do protagonista e da Mizuhara, a gente vê que em alguns momentos ela não vai aparecer tanto devido ao papel que ela cumpre. Então isso é mais legal porque quando ela aparece, ela já está, digamos que, um pouco mais crescida, evoluída. Uma prova disso até foi antes do arco do filme, possivelmente, quando ela vai no encontro de treinamento com o Kazuya, só que ela queria celebrar o aniversário com ele. E chega a ser interessante isso, porque ela faz o fetiche de Gakusei, algo que o Kazuya deve amar. Bom, quem não ama uma Gakusei Nihonji, não é mesmo? Eu acho que foi interessante isso. Segundo ponto que eu elogio dessa personagem foi a procura dela, né? Digamos que em um aquário, pescaria, tudo por conta de ser gostos, hobbies do Kazuya. E depois, pra finalizar, aquela chupadinha no dedo. Nossa, foi perfeito. Então, todos precisamos de uma Sumi-chan. Mas, pra todo caso, eu acho que eu gosto dessa personagem pela característica que o autor coloca nela. E isso faz com que ela seja a melhor personagem. Bom, é a Kohai da Mizuhara. Inclusive, a cena que ela visita, né, a Sayuri, foi uma das cenas mais bonitinhas e fofas, porque ela conheceu toda a história. A cena também que ela começa a gritar, entregar os panfletos do filme da Mizuhara também foi interessante, por conta de que naquele momento ela tava, digamos, crescendo mais ainda. Então, sério, essa personagem é aquele orgulho próprio, é uma personagem que a gente quer cuidar e a gente, tipo, diz, o Kazuya não merece, ela é demais pro Kazuya, é tipo isso. Mas, por todo caso, acredito que tendo apresentado a Sumi-chan, agora vamos para a waifu que vai ser o ódio, a waifu que vai ser a revolta, a waifu que muitos vão amar e preferir mais que a Mizuhara. Vamos falar agora sobre Ruka. Eu diria que chegamos na best girl da obra, meus queridos jovens, por conta de que, para muitos, ela vai ser aquela personagem chata, insuportável, aquela personagem amada, por conta das suas atitudes e da sua maneira de agir. Ela é a personagem que não conquistou Kazuya devido à sua maneira grudenta de ser. Esse foi o maior problema da Ruka, ao meu ver. Por conta de que ela conseguiu entrar num relacionamento temporário. Por mais que o protagonista se interessasse pela Mizuhara, ela tinha tudo pra fazer o protagonista olhar pra ela. Ela tinha tudo, mas tudo mesmo. E ocorre que ela não soube aproveitar, digamos que, da oportunidade que ela teve. Agora ela usa esse relacionamento com uma amarra que o protagonista não quer saber. Digamos que a quantidade de mensagens que ela manda. Então é aquela pessoa que, tipo, você quer, tipo, quase tirar o contato. É tipo aquela pessoa que você quer ficar uma semana fora sem ter contato. Por conta de que ela foi muito obsessiva, ela foi com muita serial Potter. Ela já tinha quase todo o conjunto completo, era só conquistar o protagonista bem rápido. E acontece que ela não conseguiu. Obviamente, a gente já sabe desde o começo que o protagonista não queria se relacionar com ela, ainda mais pelo motivo, né, de ela ser a garota lá do Shu. Só que ocorre que isso poderia ser mudado. Infelizmente, a Ruka não soube aproveitar a oportunidade. Eu diria que ela poderia ter competido com a Mizuhara. Só que, até então, agora na obra, eu não vejo ela conseguindo superar, digamos que a Mizuhara. Pelo menos é minha visão. E isso se deve à sua característica meio que obsessiva, à sua maneira possessiva, à sua maneira de sempre querer grudar no protagonista. E isso não vai fazer com que a pessoa se apaixone. A pessoa já não quer estar no relacionamento com tu. Você já tá sendo obrigado. Ele não vai querer, ele não vai olhar pra ela. Então, ele respeita, ele, digamos que até tem momentos que é tapado, que ele vê, essa é a minha garota, é a minha namorada, ó a atitude dela. Só que ocorre que o Kazuya sabe que é temporário, e ocorre que ele tem essa visão. Ele não quer, digamos que, se apaixonar por ela. Ele não é apaixonado por ela, é mostrado isso. E vai ser interessante quando o autor mostrar ela se desligando, se desvinculando do Kazuya, ou até mesmo o Kazuya cortando isso de uma vez por todas. É interessante isso, a gente não sabe como vai ser. Se você quer minha opinião, eu acho que seria bacana o Kazuya ter um relacionamento verdadeiro e não temporário, que ele olhasse, se dedicasse para Ruka. Eu acho que ela é uma garota que merece, por conta de que, tudo bem, ela merece alguém melhor que o Kazuya, mas ela é apaixonada pelo Kazuya. E eu acho que seria interessante, mesmo que fosse temporário, mas temporário de verdade, que o Kazuya olhasse, que ele tentasse talvez superar a Mizuhara, só que depois vai pro clichê que ele vai ficar com a heroína principal, mas seria legal pra Ruka, pra personagem dela,
Pra todo caso, é uma personagem que tem atitude, eu acho bacana, porque o beijo que ela deu no Kazuya tem muito mais contexto, muito mais sentido do que o beijo que a Mami deu no Kazuya no começo da obra. Mas, para todo caso, já para chegar à conclusão, ainda voltando em torno do assunto do beijo, eu acho que foi sensacional, por conta de que ela tinha uma justificativa. Eu não quero perder pra Mizuhara, eu tenho que mostrar minha posição, eu tenho que mostrar meu amor. Então, foi legal isso, eu acho que por ser, digamos que o first kiss dela ficou ainda melhor. E depois a gente vê que ela vai conseguindo pequenas conquistas. Ela tira o honorífico do Kun, né? Que isso é algo bem especial para os Nihonji. Se você não tem noção, se você acha que é algo comum chamar pelo primeiro nome, o problema é teu, meu querido. Mas é algo muito especial quando você tira o honorífico e só vai direto, tipo, Kazuya. Então é interessante isso, porque gerando uma cena engraçada, quando ela mostra o progresso da relação dela e ela fala, Kazuya, vamos. Tipo, foi aquele choque. A gente já pensa adaptado à imagem lá da Mini-chan e da heroína principal olhando e, tipo, dando choques, assim, relâmpagos. Seria bacana isso. Mas, para todo caso, foi uma cena bacana, mas como eu disse, o protagonista não vai se relacionar com ela porque ele não conseguiu ter uma primeira impressão, assim, muito boa pela maneira grudenta dela. Mas ainda assim, é uma personagem que eu gosto, pela personalidade, pelas atitudes, pelos seus problemas, e por ver que o Kazuya foi especial para fazer com que a sua vida fosse agitada. Só que agora eu espero ver o crescimento dela se desvinculando do Kazuya, percebendo que ela não precisa dele para que ela tenha uma vida agitada. Ela pode ter ele só como companheiro, mas agora vamos ter que esperar para ver, porque isso vai levar um tempo ainda para ser apresentado. Mas, para todo caso, sobre isso a gente ressalta ainda mais quando for necessário. Então, acredito que praticamente abordei quase todas as waifus de Kanojo Karishimasu e os pontos principais, minha impressão sobre cada uma delas. E já chegando um pouco na minha conclusão, minha impressão geral aqui em vídeo sobre a obra de Kanojo Karishimasu, acredito que vamos falar sobre alguns arcos. Então, eu diria que o arco do filme foi o arco onde o protagonista finalmente tem seu progresso, desenvolvimento, crescimento. Vemos que ele é dedicado como um producer, a gente vê que ele corre atrás de tudo, ele realmente quer fazer com que o sonho da Mizuhara seja realizado porque virou o sonho dele. Podemos falar que é o objetivo de um gado, mas mesmo assim, a maneira com que o Kazuya se expressou foi muito legal. Eu diria que seria muito mais bacana se o Kazuya se envolvesse nessa área como producer e começasse a trabalhar nisso, seria perfeito, mas não sei se ele vai querer, porque até então o que foi apresentado é que ele vai herdar a loja lá da Kazoko dele, mas para todo caso, eu espero que tenha essa mudança, porque eu gostaria de ver um Kazuya mais responsável, mais adulto, talvez, até um Kazuya meio time skip, que só vai ocorrer no final, mas seria bacana. Para todo caso, acho que o arco do filme, eu não vou dar uma impressão muito aqui, porque isso de certa maneira a gente já consegue englobar com determinado personagem, ou se tiver relevância nos próximos capítulos eu ainda posso citar, mas para todo caso foi um arco onde a gente vê desenvolvimento da Sumi, desenvolvimento da Ruka. O centro é a Mizuhara. Aparentemente, nesse arco, a gente vê que ela meio que tem uma rivalidade pelo Kazuya. Por conta de que, após ver o Kazuya se esforçando tanto, ela vê que ela não pode perder, que ela não pode ficar pra trás. Ela tem que dar tudo de si. Então, essa é a impressão que dá. Mas ainda assim, eu diria que o Kazuya é fundamental, porque esse filme só existiu graças a ele. Eu tô sendo honesto. Todas as atitudes que ele fez, a maneira como ele se arriscou pra fazer cada ato, pra que esse filme fosse realizado com sucesso. Então, sério, o Kazuya foi o cara do filme. Mas, pra todo caso, eu acho que já exaltei aqui o ponto principal, talvez, sobre esse arco, que isso dá uma impressão bem geral, bem rápida, porque o vídeo já provavelmente já tá estendido aí. Mas, pra todo caso, tendo falado dessa parte, a gente já se interliga na parte da avó da Mizuhara, que provavelmente vai ser o possível desenvolvimento dos próximos capítulos. Eu acho que vai ser aquele clichê que talvez gere lágrimas, mas depende do autor, mas eu torço para que seja emocionante, porque eu sou tipo Ishigami de Kaguya-sama, por mais clichê que seja, eu amo chorar. No caso, a Sayuri. Então, é uma personagem que, de certa maneira, ela viu o progresso da Mizuhara, ela viu o crescimento da Mizuhara, ela não tem mais preocupações, ela viu que a Mizuhara está bem pessoalmente, está bem profissionalmente, então ela não precisa mais se preocupar, não tem mais nada que segure ela. Então foi legal porque após a gente ver isso, esse capítulo, fica compreensível o final, provavelmente se ela for morta. E eu acho que a morte da Sayuri vai desestabilizar muito a heroína principal. E se isso ocorrer, eu fico curioso na forma como o protagonista vai agir diante dela. Em todo caso, aqui está a minha impressão bem rápida também sobre essa personagem. Se os próximos capítulos forem muito relevantes, talvez eu traga aqui conteúdo pro canal, talvez exalte, mas vai depender se for bom também. Para todo caso, acredito que, já para concluir, falando sobre o meu arco favorito de Kanojo Karishimasu, é o arco do encontro de Gakusei. Eu acho que foi um arco legal, por conta de que o Kaguya estava meio que revivendo a juventude dele. E é interessante isso, por conta de que ele fez o pedido, né, da Mizuhara vestir roupas, uniformes de estudante. Ou melhor dizendo, Seifuku, acho que é assim que se pronuncia. E o mais interessante de tudo isso é que acaba que virou um fetiche do Kazuya, porque a Sumi conseguiu ver eles.
Mas o mais interessante de tudo isso é que foi mostrado, né, a aproximação deles. A gente viu que era pra Mizuhara mostrar a verdadeira Mizuhara nesse Deto. A gente viu que ela tava bem envergonhada em algumas atitudes, porque ela tem sentimentos pelo Kazuya, embora ela não demonstre. E ocorre que o Kazuya tá todo bobo pelas recordações que ele conseguiu. Então eu acho que foi um arco que é especial. É um arco que eu gostaria de ver adaptado. E talvez não seja tão impossível, mas não vai ter tanta relevância, talvez, para o plot principal, porque é muito em volta já dos episódios finais daí da primeira temporada. Mas, para todo caso, eu gostaria de ver. Eu acho que seria bem bacana, até porque isso foi bem antes do arco do filme, eu acho. Me corrija se eu estiver errado, complemente a informação, meu querido Kohai. Mas, para todo caso, é o meu arco favorito e eu queria exaltar aqui. Mas, para todo caso, acredito que com isso, praticamente, eu exaltei quase tudo que eu queria falar sobre a obra de Kanojo Karishimasu, seus capítulos até então publicados. Sem dúvidas, um romance muito promissor e muito interessante que você deve ser paciente. É a melhor definição para Kanojo Karishimasu, eu diria, meu querido Kohai, nesse vídeo. Para todo caso, se você gosta da obra, se você conhece a obra, se você conheceu após esse vídeo, me diga nos comentários suas impressões, seus pontos principais, o que você acha de cada waifu, que isso será relevante para o alcance do vídeo. Obviamente, dê like, se esse é o primeiro vídeo aqui, tá esperando o quê? Se inscreva no canal. E se você já é um inscrito antigo, se você está conhecendo a obra, se você já conhecia, compartilhe esse vídeo com uma amiga, com um amigo, com namorada, com o namorado, com a crush, vai gerando assunto. Se você tá, tipo, brigado com aquela pessoa que você tanto gosta, já envia o vídeo e assim vocês começam a se reatar o relacionamento de vocês. Já é uma boa maneira. Para todo caso, acredito que vai ajudar bastante o alcance também. Então, conto com o compartilhamento, ou melhor dizendo, compartilhamento, com o like, com a inscrição de vocês. Para todo caso, minha impressão geral sobre Kanojo Karishimasu. Uma ótima obra, romance lento, proposital, personagens sensacionais, temática harém perfeita, era ideal que fosse colocado, né, porque senão não tinha relacionamento como ser ocorrido, né, digamos que do protagonista com a Chizuru, Mizuhara, eu acho que seria mais ideal realmente ter outras personagens para que faça com que o tempo de tela seja um pouco dividido. O protagonista, já disse minha impressão, volto a falar sobre ele quando realmente for relevante, em outros momentos, em outros vídeos, talvez, se for necessário, mas, para todo caso, eu acho que o ponto mais relevante sobre a adaptação em anime, caso você tenha curiosidade, eu quero ver o Kazuya levando um soco. É só isso que eu espero do começo da obra, da primeira temporada. A única cena que eu quero ver é o Kibe, que eu considero o Fumiya de Kanojo Karishimasu, dando um baita de um soco no Kazuya. Sério, o Kazuya no começo da obra, ele é insuportável, é tapado, é alvo de críticas, tem pontos a elogiar no começo também, mas ele é chato. Então, ver aquele socão, sério, aquilo ali não pode ser tirado, tem que ser adaptado. E o arco da praia, aparentemente, eu acredito que vai ser adaptado já no primeiro e segundo episódio. Então, eu só preciso disso, que eu já fico feliz com a primeira temporada. Mas acredito que, além disso, é algo meio que complicado prever agora o que pode ocorrer. A primeira temporada vai adaptar no mínimo 50 capítulos, por conta de que vai fazer a aparição da Sumi. Então, eu diria que no mínimo eles devem ir até 70, no máximo 90 capítulos. Talvez, se for uma adaptação rushada, cortar certos acontecimentos que não são tão relevantes, é possível você chegar no momento que seria desenvolvido o arco do filme. Não digo que vai ser adaptado na primeira temporada, mas no momento que vai começar a dar indício. Eu acho que até então eles conseguem fazer isso. Mas, para todo caso, a gente vai ter que esperar. Eu acho que 90 capítulos conseguem adaptar, ainda mais se tirar certos acontecimentos que não são tão relevantes. Então, o que eu espero para a primeira temporada é 70, 90 capítulos adaptados de uma maneira fiel, tirando certos acontecimentos que não são tão bons e mantendo a essência, a comédia da obra. Para todo caso, eu acho que a staff foi muito bem escolhida. Eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo, porque o foco desse vídeo é o mangá. Sobre o anime, a gente pode falar em outro vídeo. Mas eu acho que a escolha de seiyus foi muito boa. Estão dando chance para seiyus novos, que estão começando a carreira, como para seiyus bem experientes. Eu espero que a direção seja boa. Eu não vi qual é o diretor. O estúdio em si, você percebe um pouco a qualidade da animação, pelo menos pelas imagens promocionais que eu vi. Não é alvo de elogios, mas ainda mantém um pouco do traço. Mas é difícil, né, manter traço, digamos que do mangá. Digamos que é bem complicado de ser fiel, mas eu espero que a adaptação consiga fazer em alguns momentos uma qualidade muito boa, como foi mostrado no enquadramento do mangá. Digamos que um momento chave, assim, que o foco fica em volta do protagonista ou de determinado waifu, de alguma atitude mostrada. Mas, para todo caso, é já minhas considerações e o que eu espero um pouco para o futuro da obra. Mas, se a sua pergunta é, Haru-senpai, o que você espera para os próximos capítulos de Kanojo Karishimasu? Eu diria que o próximo capítulo eu quero é morte, quero drama, quero chorar um pouco. Eu acho que vai ser interessante isso. Quero ver qual vai ser a decisão do Kazuya, o que ele pode fazer para Mizuhara. Quero ver esse filme ser lançado logo, para acabar logo esse arco.
pra voltar um pouco pro arco principal e ver mais em volta dos outros personagens que foram apresentados até então, porque o próximo arco promete, vai ser bem promissor, eu acredito. Mas, por todo caso, acredito que tem novas informações, novos capítulos, novos episódios, a gente vem aqui conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo de Kanojo Karishimasu. Mata, né?